Em 2016 começava a ser lançada aqui no Brasil as revistas naquele momento, nova fase da Marvel, All New, All Different. E no meio dessa fase aí nós tivemos o lançamento de uma das séries que provavelmente foi aquela que mais mexeu assim com a comunidade da cultura pop, todo mundo tava comentando na época, que foi justamente Império Secreto. A editora Panini agora acaba de lançar esse encadernadão aqui de 480 páginas. É isso mesmo, 480 páginas, trazendo toda essa série completinha pra gente nesse encadernadão aqui, bonitaço. Nesse material nós vamos ver o Capitão América, o Capitão da Hydra, cara. A questão é se, afinal de contas, vale a pena você adquirir este material ou não. Eu vou te mostrar todos os detalhes agora. Salve, galera! Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Vamos direto ao assunto, só com um pequeno adendo aqui. Tá chegando a Black Friday, momento de promoções arrebatadoras. E para você não perder nada, entre no nosso canal de Telegram. Quem tá lá já tá recebendo os informes de promoções e nós teremos promoções muito especiais, inclusive promoções exclusivas. Não vou revelar nada, mas quem tiver no canal de Telegram não vai se arrepender. Conferindo aqui como fica este encadernado, tem um tamanho americano, aquele tamanho tradicional das revistas mensais. A capa é muito legal, hein? Capa muito bonita. Que a gente tem aquela lombada aqui, tem sido tradicional aí nos lançamentos da nova Marvel Deluxe. Faz algum tempo já que a Panini lança os encadernados com esse tipo de encadernado. E aqui a gente tem uma capa traseira bem legal, o trabalho que é escrito pelo Nick Spencer, que vai fazer a maior parte desse trabalho aí. E a gente, olha que imagem sensacional, é Mark alguma coisa, Mark Russo, a gente vai ver o nome dele já já. Textinho aqui, vamos direto aqui então para o encadernado. Encadernado grande, é do tamanho aí de uma Epic Collection, né? Então, a gente vê que tem muito material para conferir aqui. Textinho introdutório, olha essa imagem aqui, essa imagem é bem interessante. Utilização da armadura do Homem de Ferro, só que numa versão Hydra, né? A gente vai acompanhar então o Capitão América Steve Rogers usando esse tipo de armadura ao longo da história. Nós temos alguns artistas participando aqui, aqui tem o Nick Spencer, que é o escritor, Steve McNiven, importantíssimo como artista lá da Guerra Civil, e a gente vê que nesse quadrinho aqui há várias referências à Guerra Civil. Temos um amplo trabalho aqui também do André Sorrentino. Eu vou citar esses nomes que são os nomes mais presentes aqui ao longo do trabalho. E a gente avança aqui para ver o quadrinho. Aqui, ó. É esse camarada aqui, ó. O Mark Brooks. É o cara que faz aquela capa traseira. O cara desenha demais. Sensacional essa imagem. Assim como também essa capa aqui. Olha que legal, ó. Cadê? Não, é depois aqui. Vai aparecer daqui a pouco. Olha só. A gente vai ter uma situação acontecendo logo aqui no início, onde a gente vai ver alguns eventos que vão perpassar totalmente a história envolvendo aí o cubo cósmico, né? O cubo cósmico tem uma participação direta nisso, isso não é um spoiler, o cubo cósmico vai alterar a realidade e essa alteração da realidade vai fazer com que o Capitão América seja um agente da Hydra, um líder supremo da Hydra, cara, isso aqui é maluquice. E a gente acompanha aqui aquele momento em que o Steve Rogers, ali no All New, All Different, ele tinha ficado envelhecido por um tempo. Ele tinha perdido o soro, né, do super soldado, tinha ficado envelhecido. A gente vê até a Sharon aqui, ela também está mais velha aqui, né? Então é um trabalho que ele está muito conectado com eventos que vieram antes dele. Inclusive há grandes referências aqui à Guerra Civil, até de forma exagerada, na minha opinião. Tem referências à Guerra Civil, tem referências à Invasão Secreta, tem a referência aqui à morte do Capitão América, que acontece logo depois lá da Guerra Civil. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá rolando uma invasão, os Chitauri estão querendo invadir a Terra, e nisso tem toda uma tecnologia, que envolve a tecnologia do Tony Stark, a Carol Danvers está participando aqui de toda a ação de defesa da Terra, junto com o Aquasar, e nesse combate existe aí uma redoma de energia que impede a invasão Chitauri. O Capitão América está coordenando as ações, mas nesse ponto aqui a gente já começa a desconfiar. A gente já sabe, na verdade, que ele vai, de alguma maneira, trair, né, os heróis que estão combatendo a invasão. Então, o quadrinho já nesse ponto aqui, ele carece desse elemento de criatividade ou curiosidade no sentido de mostrar pra gente, olha que coisa diferente. Você já sabe o que vai acontecer ali, você sabe que o Capitão América vai trair o pessoal em algum momento, e o que acontece é que a Capitã Marvel e outros, ela tá com a Mônica Rambeau junto com ela, a ex-Capitã Marvel, né? E outros heróis ali com ela, com o Quasar também, eles ficam presos na nave, fora dessa redoma,
O Steve Rogers, ele não permite que eles adentrem esse campo de energia, enquanto que uma invasão propriamente dita acontece na Terra, e nesse momento, com a praticamente destruição da SHIELD e de vários outros grupos aí que poderiam defender a Terra, o Capitão América acaba se tornando o líder máximo da SHIELD, e justamente nesse momento ele vai se declarar aí como a principal figura da Hydra. Então a gente vê algo que lembra um pouco a Invasão Secreta, com elementos da Hydra circulando ali pelos centros de poder. Eles estão infiltrados nos altos escalões do poder. Então o que a gente acompanha aqui é um elemento que o Nick Spencer está usando parecido com o que ele faz ali em Invasão Secreta, né, que é justamente infiltrar, né, tem muita questão da infiltração aqui. A gente vai acompanhar o Steve Rogers tentando entrar num acordo com a Sharon, ela não aceita ele de jeito nenhum, e vemos que também outras figuras vão se rebelar contra o Capitão, como por exemplo a figura do Rick Jones, que é aprisionado, e ele consegue de alguma forma enviar a mensagem dele para os Vingadores, que sob liderança do Tony Stark estão tentando criar alguma resistência aí contra o poder do Capitão América. A gente vê várias ações tentando se coordenar, os X-Men também têm uma situação específica, porque agora eles têm lá, né, o mundo particular deles, né, digamos assim, o país particular deles. Isso aqui são eventos que se passam antes dessa fase House of X, Power of X. E a gente vai acompanhando aqui esse momento do Capitão da Hydra. O que acontece é o seguinte, nós podemos perceber que em histórias em quadrinhos de super-heróis, existem algumas histórias que são excelentes e são importantes cronologicamente. Para citar o exemplo, Batman 1. Ela tem relevância para a cronologia do personagem, e ela também é muito boa. Existem histórias que não são tão boas assim, mas que têm grande importância cronológica. Para citar um exemplo, ainda do Batman, A Queda do Morcego. Não considero uma boa história do Batman não, mas de modo geral, mas ela tem uma importância cronológica bem grande. E existem histórias também ao contrário, né? Que às vezes é boa, mas não é cronologicamente tão relevante. E existem histórias que parece que não conseguem captar nenhuma das duas situações. E é um pouco o caso desse quadrinho aqui. Ele é um quadrinho que conecta vários pontos, criou uma situação na época de muito interesse do público. Ele tem um plot interessante, essa ideia de que na verdade o Capitão América nunca foi um agente do governo norte-americano, mas ele na realidade sempre foi um soldado da Hydra, né, um líder da Hydra na verdade. A gente vê aqui uma situação muito forte com Sam Wilson tentando, de algum modo ele está tentando se reencontrar no papel de Capitão América. Vai ter o Bucky aparecendo aqui também. Enquanto isso a Sharon vai tentando ser, digamos assim, cooptada para esse grupo. A gente vê como é que os grupos vão reagindo, então a gente vê inclusive uma conversa com o Namor. Impossível não lembrar aqui da Guerra Civil, naquele momento em que a Guerra Civil está acontecendo, você vê os dois grupos, o time Capitão e o time Homem de Ferro, tentando cooptar novos membros ali para suas forças. A gente não vê isso. A gente vê inclusive algumas mudanças de lado aqui, exatamente como acontece na Guerra Civil. E, sinceramente falando, eu não encontrei nesse quadrinho aqui um ponto que me desse aquele momento épico que muitas vezes o quadrinho tentou trazer. Eu não diria que é um quadrinho ruim, é aquele quadrinho que você vai lendo e você vai se aborrecendo ao longo do material. Não é. Ele é um material até divertido de ler. Mas eu considero que esse quadrinho aqui, ele não entrega o que ele promete. Esse é um ponto importante. Não acho ele uma desgraça, se tratando de um quadrinho de super-herói e tal, é uma coisa mais de entretenimento. Ele não é uma coisa que você lê e sente aquela bronca, aquela irritação de ter lido uma coisa muito ruim. Não me causou essa sensação. Mas também não é um material que você lê, assim que você sente a empolgação. Muita gente critica, por exemplo, Invasão Secreta. Eu gosto de Invasão Secreta, gosto muito de Guerra Civil. É um quadrinho que quando eu leio me empolga, os vários momentos. E o Nick Spencer claramente tenta, através do seu roteiro, criar alguns momentos épicos. Ele fica em alguns momentos mostrando os personagens, especialmente na parte final do material aqui do quadrinho. Ele vai mostrando os personagens e com aquele diálogo ali nas legendas, né? Aquele
narrador oculto ali, para fazer aquele diálogo empolgante, aquela coisa forte, assim, mas ele não consegue, cara, fica um negócio meio, assim, sabe, fica uma coisa para baixo, assim, fica uma coisa muito down, não consegue elevar o clima, assim, a energia do trabalho. É um trabalho ok, ele é legal assim de ler, não me arrependi de ter lido, mas ele não parece que tem grandes conexões cronológicas. Olha só, referência claríssima na arte aqui de Guerra Civil, e o pior é que essa referência aqui não é única, ela se repete ao longo do trabalho. A gente vê mais de uma vez essa referência sendo utilizada. O desenho é ok em alguns momentos, aqui por exemplo não é a arte que eu mais gosto, mas tem o André Sorrentino desenhando, tem o Steve McNiven também em bons momentos. Tem o momento aqui do conflito com o martelo, até nisso, ó, ele tenta colocar esse momento do Capitão América pegando o martelo. Ah lá, cara, é muito assim, pegando, sabe, vou fazer uma coletânea de momentos épicos dos filmes e também dos quadrinhos aí da Marvel dos últimos tempos. Vou tentar conectar tudo isso numa história com um plot interessante e desenvolver uma narrativa bacana. É um quadrinho ok, não tem nada aqui que seja genial, que seja algo assim que possa cumprir com a expectativa que esse material gerou, porque, repito, quando esse material foi anunciado, eu lembro que causou muito alvoroço. A galera, nossa, cara, vai ter o Capitão América da Hydra, que loucura, tal. O quadrinho arruma uma solução bem facinha aqui para resolver tudo, do mesmo jeito que ele cria a situação com muita facilidade, também resolve. Não é um trabalho que vai estar na sua lista de melhores do ano, não, tá? A indicação aqui é para quem tá a fim de ler um quadrinho da Marvel mais moderno, para compreender melhor aí o que aconteceu nas últimas fases, mas sem a pretensão de ler coisas maravilhosas. Eu compreendo que muitas vezes o leitor de quadrinhos acaba lendo, sim, quadrinhos desse tipo. Eu li esse aqui por pura curiosidade. Eu li algumas edições na época, mas acabei deixando a série passar e agora adquiri para ler numa tacada só. E a gente vê que isso sempre existiu nos anos 80, nos anos 90, principalmente nos anos 90. Tinha quadrinhos que eram bem qualquer nota, assim, mas a gente lia, porque tinha algum interesse naqueles personagens, alguma coisa desse tipo. Eu entendo que leitores de quadrinhos nem sempre leem os melhores materiais. Lê por uma curiosidade, lê para acompanhar o personagem favorito, coisa assim, tá? Então esse quadrinho aqui pode se encaixar nessa possibilidade. Se você tá assim afim, não, eu quero ler um gibi de alto nível, espetacular, para arrepiar. Esse, não chega nem perto disso aqui não, tá? Chega nem perto, porque ele não é realmente esse quadrinho que consegue cumprir esse elemento épico que ele propõe. Ele é um quadrinho, no máximo, ok. Tem capas muito legais, olha essa capa que sensacional. Sensacional. E também você vê que ele é um material que tem muitas conexões com eventos passados. Então se você vai ler esse trabalho sem ter lido nada do All New, All Different, você não leu nada ali do processo desde que o Capitão América morre, dali por diante, você não conhece nada daquilo, você vai ter que fazer algumas pesquisas, vai ter que dar aquela gugada de vez em quando aqui para ir compreendendo a história, nada impossível, né? Mas é esse o meu veredito sobre esse quadrinho aqui. Ele é um quadrinho ok, tá? Império Secreto, belíssima capa, plot interessante, desenvolvimento, muito abaixo daquilo que prometia, tá? De qualquer forma, se você é desses que está procurando um quadrinho para ler sem grandes compromissos, o link está na descrição para você adquirir. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme do seu coração. Tchau!